Por que a fé prejudica o desenvolvimento econômico e humano? E de Jardias de Vasconcelos. O senso comum é a deturpação da realidade. O antissenso caracteriza por transtorno mental. A pessoa psicologicamente é inferior ao senso. A mais absoluta doença mecanizada por procedimentos religiosos. A pessoa começa a ver Deus, o diabo, acha que é um porta-voz de Deus. A pessoa vê Deus em todos os lugares. Acha que o mundo é ruim pela ausência da fé. Contrariamente, todas as sociedades com fé pentecostalizada, a nação transforma em tragédia social. Imagine a mistura da pentecostalização com a política. O povo não percebe que a fé é produção do delírio. Quanto mais religioso for um povo, mais atrasada será a nação. Os únicos lugares em que a vida social é razoável, o povo é ateu. Os denominados estados sociais liberais, desenvolvimento econômico com a renda dividida, o estado do bem-estar social. Procure na Europa desenvolvida uma pessoa esclarecida epistemologicamente, sendo ateu, jamais defende o liberalismo econômico puro, muito menos o neoliberalismo. A pessoa culta, esclarecida, de caráter não corroído, ideologicamente define como social-liberal. Não prende a vida em fantasias metafísicas, a crença no inferno, céu, Deus, alma, milagres. O homem culto, epistemologizado, sabe que Deus é a criação do delírio, a invenção do oportunismo político pelo antissenso. Hoje a fé latina, pentecostalizada, caminha numa perspectiva do antissenso comum. O que é o antissenso? A desorganização absoluta da memória cognitiva. Tudo funciona pela mistificação. O câncer é curado pelo milagre. A pobreza é superada pelo ato de fé. O bem-estar social transforma-se em contemplação metafísica da loucura, sendo que a miséria é uma questão teológica. A ausência de Deus leva o diabo a produzir a pobreza. A miséria não é um produto do neoliberalismo, todavia do ateísmo. Dessa forma, entende a fé. Historicamente, os ateus não são pobres,
pois não são ignorantes. Como a transformação social em direção ao social-liberalismo é uma ideologia de esquerda. No mundo, sempre foi desse modo. A esquerda é ateia. Então, o social-liberalismo não presta. Assim pensa o pentecostalizado. Analogicamente, a fé nunca ajudou a superar a miséria. Pelo contrário, o bem-estar social só foi possível em países ateus. O que estou refletindo é uma constatação histórica. Com efeito, pode ter certeza, quanto mais religioso for um país, mais distante está a superação da pobreza e o desenvolvimento pleno de uma nação. Até gosto de Jesus. Entretanto, a forma em que Cristo foi cristianizado, Jesus foi deformado cristologicamente, de tal modo que Cristo é o anticristo, como muito bem refletiu Nietzsche, transformando em antideus, sendo que o antideus foi pentecostalizado. Hoje a fé, na sua substancialidade, é anticristológica, de tal modo que é satânica. Porém, o espírito alienado pensa que a satanização é a própria realidade do ponto divino, a essência absolutamente alienada da cognição do espírito, transformando a ideologia de Deus em um mal civilizatório, em uma metáfora teológica. O diabo transformou-se em Deus, apresenta-se como fosse Deus, sendo que o diabo, como o diabo, é cultuado na imaginação como se fosse Deus. Desse modo, o povo pobre é levado em vida para viver o inferno, na esperança que o castigo supere o pecado, transfigurando a miséria em um suposto paraíso, enquanto na terra prevalece o neoliberalismo, a nova ideologia do pentecostalismo. Edgar Dias de Vasconcelos.